Bom dia, meus amados. Hoje é uma quarta-feira, dia 23 de outubro de 2024. Vamos trazer hoje algumas respostas para perguntas que foi feito durante os últimos dias e que nem sempre é possível responder lá nos comentários em virtude da complexidade das respostas. Vamos falar sobre as dúvidas referentes aos ataques espirituais hoje em dia. Outra dúvida que me pedem aqui para esclarecer é se o umbral foi de fato extinto. Também, uma outra dúvida recorrente que diz: quem morre agora não vai ascensionar? Ou então, para ascensionar é preciso morrer? Outras dúvidas também que têm surgido aos que acompanham esse trabalho é sobre o eixo da Terra, os polos magnéticos ou os polos geográficos. Quando é que vai acontecer a mudança desse eixo da Terra? E por fim, também uma dúvida que surgiu aqui recentemente: como saber quando de fato o perdão está sacramentado? Quando acontece de fato o perdão, se nós precisamos perdoar ou ser perdoados, enfim. Então, durante o áudio de hoje, vamos trazer algumas respostas que possam ajudar no entendimento destas questões. E antes de continuar este áudio, eu vou pedir aqui, embora isso não é comum eu fazer pedidos, mas eu vou pedir mais uma vez aqui que vocês dê o like nesses vídeos e também leiam os comentários e dê o like nos comentários. Muitas pessoas que aqui estão, às vezes, ficam chateadas porque o comentário delas não tem um like, ninguém curtiu. E nós sabemos que todos os comentários são importantes. Eu gostaria de curtir cada comentário, mas é impossível curtir todos porque tem que dar o clique, tem que rolar a página e eu preciso ler os comentários. E geralmente tem uma média de 1.000 ou mais de 1.000 comentários e toma bastante tempo. Então eu tive que aprender a ler aquela leitura dinâmica onde você corre os olhos e você lê o que está escrito e para saber se tem que responder ou se não tem resposta para aquele comentário. Um outro agravante é que passando 8, 10, 12 horas por dia na frente de tela, seja do celular, seja do computador, os olhos também começam a ter problemas e isso fica difícil, cada vez mais difícil acompanhar todos os comentários. Às vezes até para responder, porque também para responder é preciso escrever e não tem como responder por áudio nos comentários abaixo dos vídeos. Eu gostaria que vocês interagissem mais. Tem muitas respostas que vocês também podem dar. Vocês sabem. Aqui ninguém vai criticar, ninguém vai julgar, a não ser que tenha alguém que entre ali para ofender alguém, faltar com respeito, criar polêmicas. Então aí é preciso tomar alguma atitude, porque aqui não é lugar de discussões, aqui é lugar de orientações. E nós temos que ouvir e respeitar
a todos aqueles que aqui estão, porque se estão aqui e escrevem alguma coisa porque precisam, ou desabafar, ou dar um depoimento, ou fazer uma pergunta, enfim. Como já foi dito tantas vezes, para ascensionar, a alma precisa de 3 pilares: amor incondicional, compaixão e respeito. Se alguém entra aqui e falta com respeito, obviamente não sei o que está fazendo numa página, num canal como esse, porque perde o sentido de estar ali, porque o objetivo da alma é um só: ascensionar. E estamos aqui nos amparando, nos ajudando. Tem coisas que nem eu sei responder, e tem respostas que vocês sabem e poderiam responder. Eu vi agora, essa semana que passou, alguns comentários que diziam que não conseguiam curtir porque dava o curtir e não aparecia. Alguns tentavam fazer um comentário e não conseguia postar. Essas coisas vocês sabem responder, muitos de vocês sabem. E, no entanto, eu não sei essa resposta. Me parece que para curtir ou para comentar é preciso ter uma conta no YouTube. E mesmo que você tenha uma conta lá no computador e você está no celular ou vice-versa, para curtir e responder, tem que entrar com a sua conta. Senão não vai conseguir curtir e nem comentar. Parece que é assim, não tenho certeza, porque nessas coisas da informática, das técnicas ali, eu não sou muito ligado. Mas vocês sabem, podem responder para essas pessoas outras respostas também, porque aqui nós formamos uma grande família de irmãos, de almas. Se todas as almas que aqui estão são nossas irmãs familiares, pela afinidade e pela nossa origem também, nós estamos reunindo aqui os grupos, as famílias, porque a ascensão e o final da transição estão chegando e nós vamos nos reconhecer. Então é preciso que cada um entenda isso. Não precisa se preocupar muito se a resposta não for uma resposta convincente, uma resposta exata, não tem problema, cada um tem uma maneira de entender. E aqui nós compreendemos todos. Obviamente que não podemos aqui compactuar com respostas que sejam ofensivas, ou então que realmente seja uma resposta completamente fora de propósito, ou criando alguma teoria que realmente não existe, porque tem muitas maneiras de entender e tem coisas que realmente sabemos que não são verdadeiras. Mas somos humanos e podemos errar sem problema também. Outra coisa que eu quero comentar aqui antes de ir para as questões expostas neste áudio, neste vídeo, é sobre também um comentário, ou vários comentários que eu já li, que dizem que é diferente quando eu faço a leitura de um texto que estava na página do Facebook. É diferente a minha voz, é diferente a velocidade da expressão, enfim. E de fato é diferente. Às quartas e sábados, quando eu faço os áudios canalizados pela primeira vez, eu estou concentrado nas informações que chegam para que eu possa expressar essas informações. Então eu sou um receptor e eu preciso receber e passar. Receber, entender e passar adiante. Então é preciso que seja de uma forma bem pausada. E assim também facilita o entendimento de vocês. Dá tempo de absorver a informação
Então é bom para mim, é bom para vocês? E é assim que é. Já quando eu vou fazer uma leitura de um texto, já escrito lá, um ano, dois, três, porque nós vamos colocar textos aí de 10 anos atrás, daqui uns dias também. É uma leitura, e leitura não precisa pensar muito, é só correr o olhar e ir repetindo as palavras, as frases. Não tem como comparar uma leitura que eu faço de um texto que já foi recebido e concentrado e assimilado lá quando foi escrito. Então é automática a leitura, como se fosse ler qualquer outro recado, ler um comentário, ler um artigo, ler uma frase. Diferente das canalizações no momento que se recebe as informações. Então, nas segundas-feiras e nas sextas-feiras são leituras de texto. Está escrito embaixo do vídeo. Leitura do texto de tal dia. E tem mais. Daqui a pouco que nós estamos fazendo essas leituras, já estamos no início de 2023, mas estamos indo para o tempo mais antigo. Começamos nos últimos textos escritos no início deste ano de 2024, fomos recuando, estamos no início de 2023, logo vamos chegar no ano 2022, depois 2021, nós vamos recuando. Porque é uma estratégia para que vocês possam compreender como as informações lá atrás, a maioria, fecharam com aquilo que aconteceu, que está acontecendo. E obviamente vai ter algum texto que às vezes a informação não fechou, porque nem tudo é aquilo que a gente recebe. Às vezes muda alguma coisa. Às vezes a interpretação é de uma forma e depois a configuração do fato é diferente. Então vamos também ter esse cuidado, que vai aparecer alguma leitura de texto que vocês vão perceber que naquela época vinha uma mensagem que supunha-se que ia acontecer alguma coisa e depois aconteceu um pouquinho diferente. Mas na maioria das vezes, fecha exatamente como nós entendemos, como nós vimos acontecer. E às vezes a gente não viu acontecer de uma forma, aconteceu de outra, mas não que o texto estivesse equivocado, porque nem tudo que acontece nós vemos e nem tudo que nós vemos é da forma como entendemos. Então, resolvendo aqui as questões colocadas nos comentários dos leitores, dos ouvintes, vamos começar pela primeira dúvida. Muitos dizem: estou sofrendo ataques espirituais. Por que ainda existem ataques espirituais se as entidades que se comprazem no mal foram levadas embora? E poderíamos aqui dar tantas orientações. E, no entanto, as pessoas dizem: eu sofro ataques espirituais. Essa questão de ataques espirituais, ela é bem complexa, porque mesmo quando existiam as entidades do mal, quando os umbrais estavam ainda lotados de almas desencarnadas que se compraziam no mal, e eles atacavam de verdade, eram entidades, atacavam as pessoas, eram os obsessores, ou as obsessões. Mas nem tudo eram entidades, nem tudo eram obsessões externas. Hoje nós compreendemos isso. Na época não dava para compreender porque existiam os ataques de verdade. Mas se agora não tem entidades que possam obsidiar alguém, por que ainda tem pessoas que sofrem ataques? E é verdade. Elas sentem. Elas não estão mentindo. Essa resposta já dei aqui em outras oportunidades. Foi dada essa resposta
pela equipe espiritual que me orienta e que ficou bem claro para mim, pelo menos, espero que fique claro para vocês também. Na maioria das vezes, e agora praticamente diria que em todas as situações de ataques espirituais, não são entidades, não são almas penadas, não são espíritos sofredores, não são entidades extrafísicas, porque essas não existem mais de fato. São aquilo que nós conhecemos como obsessor de si mesmo, obsessor de encarnado para encarnado. Porque as pessoas ainda pensam, elas ainda agem, elas ainda têm a sua psique ativa, elas estão encarnadas, mas elas têm o seu inconsciente, o seu subconsciente. Mas acima de tudo, todos nós que estamos encarnados somos luz e somos sombra. E na maioria das vezes, aquilo que nós achamos que é ataque espiritual, o obsessor, nada mais é do que as nossas sombras internas, pedindo para ser iluminadas, para ser levadas para a luz. Eu poderia aqui estender esse assunto por horas, mas vamos tentar resumir o máximo possível. Quando nós acreditamos que tem um obsessor e na verdade não tem, e é uma sombra nossa pedindo para ser iluminada, nós sentimos como se fosse um obsessor. Mas não vemos o obsessor como não se via quando existiam de fato os obsessores, porque eles não têm forma física. Às vezes é uma experiência que nós fizemos numa vida passada, quando fizemos aquele papel de obsessor, quando vivemos aquela experiência negativa, quando atacamos alguém, ou quando fomos atacados também, porque são memórias, registros akáshicos, registros de alma. E essas memórias, assim como os traumas, precisam vir para a luz para serem iluminados e serem dissolvidos. Então essas memórias, elas se manifestam como se fosse verdade, como se fossem situações aonde nós temos a oportunidade de transmutar. Mas a crença de que são espíritos, que são almas, são obsessores, essa crença faz com que acreditemos que de fato existe um obsessor ali e não há. Ah, mas a pessoa está sentindo, lá o médium disse que tem. Sim, porque ele está sentindo, ele não está vendo. Ele pode até ver uma sombra, porque energia negativa às vezes se manifesta como uma sombra também, um vulto. Mas não está vendo um obsessor lá, como nunca se viu um obsessor, porque ele não tem forma física. É o sentir. E o sentir pode ser sim uma memória, uma lembrança, uma vivência. E também pode ser uma linha de tempo. E nós entramos numa linha de tempo já vivida ou uma linha de tempo que existia, mas que não se concretizou, mas já estava escrita, estava desenhada. E no fundo é tudo a mesma coisa. Não há um obsessor, mas tem uma energia ali. Mas a energia, geralmente, ela é nossa ou é de alguém próximo de nós? Muitas vezes é de alguém próximo. Temos que ter cuidado porque às vezes aquela pessoa próxima ela faz o papel do obsessor de encarnado para encarnado. Às vezes sem saber o que está fazendo. Pelas suas atitudes, pelos seus pensamentos, pela sua vibração, pela sua frequência, pelo seu interesse, pelos seus pensamentos, pelas suas intenções. É muito fácil de acontecer isso.
Aí pergunto também na sequência, mas se o umbral foi extinto, como então que tem essas entidades? Bom, eu já acabei de explicar. As entidades negativas não estão mais nos umbrais. Mas o umbral não foi extinto. Porque o que é o umbral? Umbral é todo o campo etérico da Terra, a quarta dimensão. E ali tem umbral baixo, umbral médio, umbral alto, ou umbral grosso, médio e fino. Seja lá o nome que der, são três, pelo menos três divisões, depois se divide em outras divisões dentro de cada divisão. Tudo é frequência. Os umbrais não foram extintos, eles foram varidos das entidades perversas. Então, o umbral baixo, umbral grosso, talvez não foi limpo 100%, porque tem alguém lá sempre que está no amparo, e aqueles que estavam no amparo não precisam ser retirados. Podem continuar lá mais um pouco, de repente ainda tem algum encaminhamento para fazer, alguma tarefa, nós não sabemos. O umbral médio também não foi, porque ele não tem entidades tão perversas, tem entidades que ainda precisam ser acolhidas, encaminhadas, nem que seja para o exílio. E o umbral alto também não pode ser extinto, porque ainda tem as colônias espirituais, ainda tem almas que estão lá, que estão ainda com o projeto encarnatório, ainda não reencarnaram, estão vindo. Embora muitas venham das naves e das estrelas, mas tem ainda almas vindas das colônias espirituais. E tem aqueles que trabalhavam, que estavam no serviço. Então os umbrais não foram extintos. O umbral, de um modo geral, não foi extinto. Ele só será extinto quando a Terra finalmente estiver passado para a quinta dimensão. Então a quarta dimensão não há mais nenhuma serventia. E agora vamos partir para a dúvida número 3. Ela está dividida em duas partes porque são duas perguntas recorrentes. Quem morre agora não vai ascensionar? É uma dúvida que tem ainda muita gente que persiste nela. Ou então, para ascensionar, precisa morrer? Quem morre agora? Morre porque chegou o seu tempo. O plano de alma, feito antes de encarnar, estipulava que morreria em 2024, por exemplo. Então, 2024, está desencarnando. Se a alma estiver na frequência da nova Terra, ela fica por aí e vai voltar para a nova Terra novamente, porque a nova Terra será um mundo de regeneração, não mais de provas e expiações. Mas, se ao desencarnar a alma não estiver atingido a frequência da nova Terra, foi a última oportunidade. Esta encarnação que finda, e ela vai ter que ir para o exílio. Porque não tem mais como reencarnar aqui na Terra, se ainda precisa de mais uma encarnação, e já não tem mais a condição, a frequência para isso. Então, quem morre agora pode ir para qualquer lugar, tanto para o exílio como ficar por ali pelas naves ou para as colônias ainda, algum lugar, e voltar aqui. Tanto é que tem almas reencarnando ainda. E para ascensionar, precisa morrer? Não necessariamente. A alma que desencarna agora vai ascensionar se ela estiver na frequência da ascensão, ou então está fora da ascensão. Mas como ainda tem desencarnes por mais algum tempo, não se sabe quantos anos, mas até que termina o prazo. Não sabemos. Vai chegar um tempo que vai cessar esta maneira da alma desencarnar, que nós conhecemos como morte, e a alma então não desencarna mais, porque
estava no prazo de ficar até a nova Terra se concretizar, e daí ela continua em corpo físico. E aqui eu faço mais um esclarecimento, porque essa dúvida também ela já aconteceu para muita gente. Ah, mas a pessoa está velhinha, está aleijada, está doente, dela não desencarna e vai para a nova Terra daquele jeito, toda esfarrapada, como se diz, toda torta, toda doente, aleijada. Não. Quando chegar a esse ponto e aquela alma não desencarnou, já terá tecnologia, ou existirão muitas técnicas desconhecidas até então, mas que serão conhecidas, que farão rejuvenescimento, curas. E as pessoas que estão velhinhas, que estão aleijadas, que estão meio cegas, que estão, sei lá, qualquer problema, vão resolver o problema e vão ter um corpo jovem como todos. A nova Terra. Os humanos terão um corpo mais ou menos comparado com uma pessoa de 30 anos, jovem e perfeitamente sadia. Vai ser mais ou menos assim, não se preocupem com a velhice. Ah, mas eu estou velho, não vou ver a nova Terra. Todos nós que vamos ascensionar, vamos ver a nova Terra, sendo jovens, sendo velhos, desencarnando agora ou não desencarnando. Porque quem vai fazer a ascensão é a alma, não é o corpo. Se desencarnou antes de terminar a ascensão, a transição, volta depois. Vai acompanhar lá de camarote o final da transição. Se não encarnar, não reencarnar antes. Então espero que também esta questão fique esclarecida, porque agora é um tempo que começam a aparecer certas dúvidas que há uns anos atrás a gente nem imaginava. Então aqui tem outra questão, quando vai acontecer a mudança do eixo da Terra? Bom, nós falamos aqui que a Terra tem dois polos, um magnético e um geográfico. Os polos magnéticos, porque o polo sempre são dois, né, os dois lados, né, as duas pontas do eixo. Mas é um eixo só. Os polos magnéticos, eles não têm nada a ver com a geografia do planeta. Por isso eles são magnéticos. O eixo magnético da Terra foi mexido quando os arcontes vieram e exploraram a humanidade, tomaram conta da Terra. Foi mexido de propósito. Eu já falei sobre isso há alguns anos atrás, algumas vezes, não foi uma só. E segundo as informações que nos foram passadas via canalizações, eles mexeram no eixo magnético em mais ou menos cerca de 25 graus, para que a luz do Sol não pudesse entrar como entrava antes, para poder manipular as consciências humanas, porque as consciências humanas ficaram com menos luz, e sabemos que luz é informação, luz é conhecimento, luz e amor é a mesma energia, então assim ficou mais fácil dominar a humanidade. Essa inclinação ela está sendo revertida devagarinho. Não sei quando vai terminar, mas está andando. E a luz já está chegando mais forte. Por isso nós estamos com a consciência cada vez mais alargada, mais expandida. Quem faz isso é a luz. Então isso está acontecendo e vai finalizar dentro de pouco tempo. Provavelmente quando o evento acontecer. Mas os eixos geográficos da Terra não estão sendo mudados agora. Os polos, o Polo Norte e o Polo Sul, não pode ser mudado ainda. Senão a Terra teria um processo, eu diria, extraordinário, mas extremamente preocupante, porque não sei se a humanidade sobreviveria. A Terra já passou por mudanças de polos geográficos várias vezes. Isso a própria ciência prova, isso diz, através das suas pesquisas.
Sabe-se que a Terra já mudou o eixo geográfico. Muitas vezes, inclusive. E, segundo algumas orientações, a nova Terra terá uma nova configuração geográfica. Atlântida, Lemúria e também parece que o continente Mu vão voltar a ressurgir. Estão no fundo do mar agora, mas vão emergir. E algumas partes do planeta deverão, então, submergir, porque há um movimento das águas, das terras, dos continentes. Mas este movimento não vai acontecer antes que a Terra esteja completamente na quinta dimensão. Por que que não vai acontecer? Porque seria trágico, seria uma catástrofe, seria muita destruição desnecessariamente. Então, quando toda a Terra e a humanidade estiverem na quinta dimensão, chegará um tempo que vai ser promovido as mudanças dos eixos geográficos, dos polos geográficos. Na verdade, do eixo geográfico é um só. Dos polos, sim, que são dois. Mas daí teremos tecnologias, teremos todo o amparo necessário. Ninguém vai sofrer nada por causa disso. É como você está lá na rua, vem uma pancada de chuva e você se abriga. Mais ou menos assim. Sem problema nenhum, sem risco nenhum, sem danos nenhum. Então não se preocupem que a nova Terra, quando precisar fazer a sua mudança, toda a estrutura vai estar pronta, toda a consciência vai estar pronta, não vai ter problema nenhum. Não adianta alguém vir aqui pregar medo e calamidades e que vai sumir metade do planeta. É tudo isso quem semeia, a gente sabe quem é. E tem muita gente que se diz da luz, pegando a isca e, como faz o peixe, se deixar fisgar. Infelizmente. Eventos, sim, sempre aconteceram, alguns eventos naturais, sempre aconteceram. Faz parte dos movimentos telúricos do processo de limpeza, a respiração do planeta. Mesmo que alguns sejam potencializados através de certas tecnologias, isso não importa. Tudo vai acontecer de acordo com o plano divino, nada além disso. E por fim, aqui eu vou falar um pouquinho do perdão, porque muitas pessoas assim, é preciso perdoar. Mas será que eu perdoei? Como eu sei se eu perdoei? Eu não sei se eu perdoei, porque eu fiquei com muita raiva de alguém e me prejudicou e agora eu não tenho mais tanta raiva, mas eu não sei se perdoei, se não perdoei, e nós precisamos saber, porque senão nós não vamos ascensionar, tudo isso. Na verdade, é uma preocupação que não é tão importante, porque aquilo que está feito não vai ser revertido, mas nós podemos mudar todo o nosso passado com o presente, quando nós compreendemos. Quando nós olharmos para trás e olhar tudo o que nós fizemos de ruim, de mal, de prejuízo para os outros, e tudo que os outros fizeram para nós, que nós sofremos as consequências, se nós olharmos e compreendemos que tudo era lições, tudo era aprendizado, tudo era experiência, então não há nada de errado. Se tudo é aprendizado, não há erro, há oportunidade. E se há oportunidade, para que lamentações? Não há vítima, não há algoz. Compreender isso acaba com o erro, porque não existe o erro. Compreendendo isso, fica muito fácil perdoar e ser perdoado, porque não há nada a perdoar e nem a ser perdoado. Agora, é preciso compreender, de fato, então o perdão é automático. Mas se não compreender desta forma, então faça o seguinte. Veja a situação em questão que você praticou, que você sofreu. Você sabe
a situação, você lembra, volta lá naquela situação, sinta novamente. Geralmente a pessoa quer perdoar e não sabe se perdoou, então sinta aquele fato, aquela situação. Se você sentir realmente muita dor, você não perdoou. Se você volta para aquela situação e não sentir mais dor, você já perdoou. Porque quando você perdoa, você não sente mais a dor. Ah, eu fui traído ou fui traída lá 3 anos atrás. Aquilo me doeu demais, me machucou demais, sofri demais. Então vai lá e relembra os fatos. O que você sente em relação à pessoa que te traiu? Você ainda sente aquela dor profunda? Bom, se você sentir muita dor, então você não perdoou. Não precisa nem dizer mais nada sobre isso. Se você olhar e disser, poxa, na época eu sofri, mas agora até achei bom, me livrei. Me livrei daquela coisa, né? Daquele traste, como eu já disse uma vez. É uma palavra que muitos usam, né? Me livrei de um traste, ou de uma traste. É sinal que você já perdoou. Não é uma ofensa chamar outro de traste, é sinal que você se libertou de algo que, na verdade, não te servia, por isso terminou. Às vezes a traição é só a situação que faz com que haja o rompimento que já estava passado do ponto do rompimento. Nós temos que entender que as coisas, quando acontecem, elas nunca são para o nosso mal. Elas são sempre para o nosso bem, por mais que doa. Porque ela está no plano de alma, a alma pediu para passar por isso, para fazer um polimento de uma aresta que ainda existia. Então, tudo é para o melhor, mesmo que seja algo que provoque dor e sofrimento. Depois, com o tempo, você vê isso mais facilmente, de uma forma mais clara. Aí dá para olhar a situação e não sentir mais a dor. Então, está tudo certo. E é isso. Acho que as dúvidas aqui também, mais uma vez, foram sanadas, pelo menos espero que sim. E assim encerramos mais um áudio, deixando como sempre aqui o meu abraço de luz em cada um de vocês. Namastê.